Poucas bandas conseguem alcançar um reconhecimento elevado em sua arte, seja isso por suas contribuições à indústria ou por sua popularidade imensa durante décadas. Mas com certeza um dos valores mais ignorados no mundo da música é a inovação, e pra mim não tem banda melhor que incorpora isso do que Radiohead. Com um simples começo na década de 90, começou com uma humilde banda de rock alternativo / grunge. Bandas essas muito comuns na época por causa de uma banda que você nem deve conhecer, talvez eu faça um vídeo sobre algum dia. Eles foram recebidos com reviews bem mistas e com uma reputação bem da peculiar, principalmente por essa performance bem vergonhosa do Thom Yorke. Mas Pablo Honey não foi de tudo ruim, pois ele nos entregou também um dos maiores singles do mundo do rock. Mas a banda iria demorar um tempinho para melhorar o seu som, mais especificamente 2 anos. The Bandits de 95, além de ter uma das capas mais desconfortáveis que eu já vi, foi super aclamado pela crítica na época. Deixou Radiohead no topo do mundo, com grandes singles como Fake Plastic Trees, Just Spirit Fade Out não saindo do rádio e com seus clipes rodando em loop na MTV. E se Radiohead tivesse lançado um álbum de mesmo estilo, eles seriam facilmente a maior banda do mundo. Mas com 4 anos na estrada fazendo tours sem parar, Thom Yorke foi se desconectando cada vez mais da realidade e se preocupando também com a tecnologia que evoluía rapidamente na época. E agora, paranoico, ansioso e cansado de tocar as músicas que ele já não parava de cantar há anos, Thom Yorke e a banda decidiu se isolar numa casa senhorial no sudeste da Inglaterra, no qual seria a casa de um som diferente. Radiohead não era fã do som mais comercial de The Bandits e assim optou por algo mais complexo, com várias camadas de produção e experimentação com diversos instrumentos e tecnologia em seu novo som. Após completar o álbum, estavam incertos sobre os resultados das gravações, mas Radiohead já estava decidido, mesmo que se o seu som falhasse, isso poderia resultar no fim de Radiohead, mas eles nunca poderiam prever o impacto que eles causariam. OK Computer lança em 1997 e não só foi o maior lançamento deles na época, mas também considerado por muitos o melhor álbum de todos os tempos. Para começar, o OK Computer é bem diferente de um álbum convencional. Como é mostrado em sua contracapa, ele é dividido em 4 partes: Eeny, Meeny, Miny e Moe. É uma rima de contagem lá de fora, sabe? Tipo, minha mãe mandou, esse tipo de coisa. Guarde isso, pois é especificamente importante para entender a estrutura desse álbum. Cada música tem o seu próprio significado e funcionam por si só, mas cada uma delas vai adicionar em pequenas narrativas ligadas por sentimentos. Os sentimentos de alguém em uma sociedade dominada por tecnologia e insegurança. Com a sua primeira faixa, Airbag, o álbum começa de uma maneira explosiva, te jogando direto pra ação, indo de uma guitarra e sinos natalinos pra uma bateria sampleada. Sample é muito utilizado na música, principalmente no hip hop. Sample é um som ou parte de uma música já existente que é colocado em uma outra música, mas diferente de como é comumente usado, Radiohead grava sua própria bateria e a sampleia, deixando esse som cortado de propósito, parecendo algo de outro mundo. Radiohead é o que chamamos de art rock, muito parecido com o prog rock de Pink Floyd, que coincidentemente tem um vídeo sobre no canal. Passa lá depois, por favor. Esse gênero é bem experimental, focando em usar vários tipos de sons diferentes em suas músicas, com esse álbum indo dos sinos natalinos, os já mencionados samples, chocalho, violão acústico, sino de vaca, texto em fala, triângulo e até um glockenspiel, no qual eu tive que procurar até a pronúncia para saber como é que falava o nome desse instrumento. E não tem música melhor para demonstrar toda essa experimentação de sons nesse álbum do que Airbag. A música tem todos esses elementos bem separados durante ela, para demonstrar a forma mais alongada de cantar do Thom Yorke, os incríveis solos de guitarras que tem durante o álbum. E esse álbum tem camadas, mas tipo, muitas
camadas. E mesmo sendo lindo de se escutar, esse som eclético tem uma relação direta com os temas do álbum e o que ele quer fazer você sentir. E essa é uma tendência bem definida em Radiohead, visto que cada álbum tem a sua própria estética, caindo mais ao ouvinte escolher qual é a sua preferida. Bem, mas voltando ao álbum, ele realmente quer te colocar nessa estética futurista desse mundo meio doido e rápido até demais. E é aí que o tal do Eeny, Meeny, Miny, Moe entra. O álbum ele funciona como uma experiência contínua do começo ao fim, mas essa divisão, bem, divide o álbum em diferentes perspectivas de dentro desse mundo insano que é viver dentro da realidade controlada pela informação, poder, sanidade e perseverança do ser. Tá, mas vamos por partes, começando com Eeny e Airbag. Airbag conta uma história semi-biográfica de Thom Yorke de um acidente de carro no qual ele passou, e que após sair do carro ele se sente revigorado completamente e inspirado a continuar vivendo a sua vida de uma forma mais intensa. Essa música, a primeira música do álbum, com a sua mensagem é um pouco mais simples, só que tem um pequeno detalhe, vem o tal do Airbag. Veja, a música brevemente descreve sobre a distração de uma propaganda bem iluminada com o texto passando e a alta velocidade do carro serem fatores que causaram um acidente. Mas, por outro lado, essa mesma tecnologia salvou ele, pois se não fosse pelo airbag dentro do carro, ele já estaria morto, criando uma clara dualidade sobre o uso da tecnologia logo de começo, onde mesmo que ela tenha causado o acidente, foi a própria que o salvou de uma possível fatalidade. E por cima de tudo isso, ele se sente revigorado após o acidente, abrindo uma nova tangente de como mesmo que esse ciclo vicioso de vida e morte tenha sido causado pela tecnologia, foi esse mesmo ciclo que abriu uma nova perspectiva ao mundo. Agora o nosso protagonista se encontra na vontade de ser uma pessoa melhor, mas lhe falta poder para isso. As guitarras somem e a contagem regressiva nos joga de cabeça para Paranoid Android. Entrando em várias listas de melhores músicas de todos os tempos, ele pega inspirações de Bohemian Rhapsody do Queen e mistura 3 músicas nos 6 minutos e meio mais rápidos da sua vida. Além da explosão sonora, começamos a música com a seguinte frase: "Por favor, poderia parar o barulho? Estou tentando descansar das vozes das galinhas não nascidas da minha cabeça." Muito do que a gente escuta nesse álbum é bem simbólico, mas o que isso tá querendo dizer é que o nosso personagem, pelo menos nessa música, sofre de esquizofrenia, um distúrbio que impede da pessoa de pensar de forma clara e coesa, e com a parte do coro da música a gente pega um pouco mais da visão sobre o que isso significa. Enquanto o Thom Yorke tá dizendo o que é aquilo, você pode perceber que bem lá no fundo tem uma voz robótica. Essa afirmação, como a voz robótica sugere, tá programada na cabeça dele, de que ele até pode ter paranoia de todos esses pensamentos na cabeça dele, mas de que ele nunca seria um androide. Quando eu for rei, você será o primeiro a ser jogado contra a parede, com a sua opinião que não tem consequência nenhuma. Ele sente um ódio profundo sobre as pessoas sobre ele, com essa última linha obviamente sendo irônica, mas essa primeira parte é o de menos do que ele tá procurando dentro dessa música. Essa raiva só vai crescer e crescer até que a gente é jogado finalmente pra segunda parte da música. Esse baixo forte começa a entrar em cena enquanto ele descreve o jeito que essas pessoas são pra ele. Mas ele não pretende deixar isso só nos xingamentos. Lembre-se que na última música, Airbag, ele tava mais nesse sentido de se sentir renascido. Esse ódio vai chegar em algum lugar até que ele simplesmente explode com uma simples ação de uma pessoa esquecendo seu nome, nos levando pra um som que eu só consigo descrever como ódio absoluto. Mas se você analisar o que realmente está escrito aqui, a raiva dele é em vão, pois é revelado que ao final do verso a pessoa lembrava de seu nome, e sem saber onde levar toda essa raiva, a música muda drasticamente.
chova de bem alto sobre mim, de uma altura bem alta, bem alta. Mas mesmo ele clamando repetidamente, ninguém o responde. Sem saber o que fazer, ele tá tentando clamar de uma força maior, ou uma intervenção divina pra toda essa situação, mas nada. Então ele decide direcionar toda essa raiva pra essa figura, pois é a única coisa que lhe resta. Então é isso, você nos deixa na rachadura da pele de porco, na poeira dos gritos, na rede dos empresários, o pânico, o vômito, o pânico, o vômito. Deus ama suas crianças. Deus ama suas crianças. Sim. Ele conclui que é abandonado nesse ciclo vicioso de ódio, como sugere a linha o pânico, o vômito, o pânico, o vômito. E sem ter onde ir agora, ele se volta para esse ciclo de ódio, pois após ter tentado de tudo, é a única coisa que lhe resta fazer. As guitarras voltam para mais um solo incrível, finalizando a música. E até que ela simplesmente acaba. Pô, não tem nenhuma construção pro final, ela só acaba. Provavelmente sugerindo que isso é só um episódio de raiva que um personagem teve e que todos nós já tivemos um dia. Mas será que todos nós mesmo? Ou essa observação é algo apenas nosso, no nosso singular? Bem, é isso que explora Subterranean Homesick Alien. Essa música vai explorar sobre a isolação do coletivo que nosso personagem tem. Bem, pelo menos do jeito que ele realmente sente. A música começa com o nosso personagem descrevendo a vida dele em sua cidade. Uma cidade cheia de poluição e rachaduras na rua. Guarde essa informação. Mas na busca de verdade, ele percebe alienígenas voando sobre a Terra e gravando as pessoas. E eles analisam o nosso comportamento estranho como criaturas estranhas que enjaulam suas almas e que fazem furos nelas mesmas enquanto vivem por seus segredos. Isso mostra a verdadeira natureza humana atual vista numa visão mais ampla. Sempre estamos com medo de expor nossos sentimentos, a nossa própria pessoa, o nosso próprio ser, mas esse medo de nos expor só causa dor em nós mesmos, se sentindo pressionado demais para se expor e causar um fim a essa dor finalmente. E isso é bem colocado com os alienígenas dizendo: Agora a gente volta para a perspectiva do nosso personagem. Ele tem esse desejo de se encontrar com os aliens para descobrir a verdade sobre as pessoas em uma visão mais ampla que nem eles. E ele finalmente consegue isso. Ele descobre sobre tudo, ele conversa com os aliens. E ele se sente na necessidade de compartilhar com seus amigos. Mas quando ele tenta conversar, seus amigos só taxam ele como louco. E então, para se misturar com seus amigos, ele mesmo começa a reprimir seus sentimentos, mesmo já sabendo que essa prática vai lhe causar mal. Com o refrão da música mudando de "eles estão tensos" para "eu só estou tenso". E assim, a música acaba. E o interessante de pensar sobre ela é que, como é descrito, todas as pessoas vivem nessa mesma cidade poluída, e não é nem um pouco provável que esses amigos tenham tido a mesma experiência que o nosso personagem teve, de renascer e querer mudar, de criar ódio sobre as coisas que vivemos e o jeito que as coisas operam nesse mundo, só pra depois desistir de suas ideias pra se encaixar em um coletivo. Mas a gente nunca vai saber disso, pois eles estão tensos demais para se expressar como eles realmente se sentem. Com isso, concluímos as 3 primeiras faixas e a parte ini do álbum. Agora vamos para a mini, uma nova perspectiva sobre esse mundo, e uma bem mais trágica. Começamos com Exit Music for a Film, um nome até que peculiar. E como o título da faixa vai dar a entender, ele vai dar esse senso de encerramento a uma narrativa. O que é bem curioso, pois a gente acabou de começar esse novo lado da história. E muito diferente de tudo o que a gente já ouviu até agora, a música começa com um simples violão. Até que a incrível voz de Thom Yorke corta direto por eles. Wake from your sleep. Assim, dando início a essa narrativa bem melancólica sobre um casal. Acorde de seu sono, de suas lágrimas secas. Hoje, nós escapamos. E do que exatamente eles estão tentando escapar,
é explicado no segundo verso. Arrume as suas malas e se vista, antes que seu pai nos escute, antes que o inferno abra solto. Esse é o ambiente tóxico no qual o interesse amoroso se encontra, que provavelmente já existe há muito tempo, visto as lágrimas secas, e um ambiente que o nosso personagem está tentando escapar junto com ela. Mas esse objetivo de escapar precisa de muita cautela por ambas as pessoas, pois a qualquer deslize, esse amor pode ir embora. Respire, continue respirando, não perca a sua razão. Eu não posso fazer isso sozinho. Todo esse estresse a deixa à beira de desistir, mas ele implora continuar, mesmo com a possibilidade de tudo isso acabar. Mas enquanto o outro verso começa, um verso sobre tentando acalmar ela, esse som, uma colagem de vários áudios de pessoas falando aparece. Isso pra mim deixa bem claro que a perspectiva que a gente tá vendo nessa música é de algo que já aconteceu. Mas antes que a gente consiga pensar mais sobre isso, a música tem uma mudança drástica em seu som. Essa é uma história que pegou inspiração de Romeu e Julieta, e pra quem não lembra dessa história, a história termina tanto com Romeu e Julieta morrendo, provando a sua união pela morte. Mas já nessa música é entendido que os dois continuam vivendo, mas agora ao invés da morte ser a prova de seu amor, é o ódio aos parentes da moça que os une. Com o último verso da música sendo a repetição da mesma frase, esperamos que vocês se engasguem. Let you choke. Let you choke. No final eles conseguiram o que queriam, mas e depois? O que acontece depois de um evento tão importante na vida de alguém? Como você deveria reagir depois de um momento tão marcante na sua vida acontecer? Bem, é esses pensamentos que apavoram o protagonista em Let Down. Let Down, sendo uma das minhas favoritas de todo o álbum, vai ser bem diferente das outras músicas que, ao invés de contar uma narrativa, ele vai descrever uma sensação na perspectiva de alguém que não vê mais animação na vida. Estradas e bondes, começando e parando, deslocando e pousando, o mais vazio dos sentimentos. Absolutamente nada consegue deixar ele animado e descrevendo a sua situação como apenas abalado e andando por aí. Mesmo se sentindo mal, lhe falta vontade de querer mudar, muito diferente do nosso personagem na parte indie do álbum. Ele só se sente por aí, com a esperança que um dia ele crie asas, só que de forma espontânea. Ele quer voar, ele quer mudar, ele quer ser melhor, mas ele não tem nenhuma força para conseguir fazer isso. Se sentindo amassado como um inseto no chão, com o inseto até tentando mexer as suas asas e pernas mesmo depois de esmagado, mas bem no fundo ele sabe que essa força é em vão. Descrevendo um baixo ainda maior com seu chão entrando em colapso, mas só para começar a flutuar e voltar pro mesmo chão de novo. Ele tem certeza que nada vai mudar, e nada vai mudar isso na mente dele. E isso só vai mudar se alguém fizer isso por ele, pois lhe falta força de sentir alguma coisa. Esse com certeza é um dos maiores baixos emocionais de todo o álbum, que independente do dia que eu colocar ela pra tocar, vai cair uma lágrima. E que, incrivelmente, esse não é o maior baixo emocional de todo o álbum. A gente ainda vai chegar lá. Agora o nosso personagem precisa criar um motivo à sua existência. E, infelizmente, acaba escolhendo o pior caminho pra seguir. Sendo uma das maiores músicas de todo o álbum, Karma Police encontra o nosso personagem incorporando a polícia do Karma. Eu sei que a definição de Karma já é bem conhecida, mas eu acho importante relembrar ela para essa música. Karma é a reação que você vai receber de uma ação boa ou má, seguindo que se você causa o mal, você irá receber do mesmo modo. Importante lembrar isso, pois durante a nossa música, o personagem descreve pessoas que não agradam ele, mas que nunca causam mal a ele diretamente, como uma garota de cabelo tipo Hitler que o deixa mal, ou um homem que falava em números e sua voz o incomodava. Era um incômodo não por uma ação que eles fizeram, mas por eles apenas serem eles. E mesmo assim, o nosso personagem os denuncia para a polícia do Karma. Quem exatamente é a polícia do Karma? Bem,
Ninguém. É apenas um alter ego dele para agir desta forma. Com o coro dizendo repetidamente, é isso que você recebe por mexer com a gente. Sendo que não tem nenhum grupo com ele em si, são apenas as suas ideias distorcidas sobre essas pessoas. Mas as coisas ficam realmente interessantes no terceiro verso da música, com ele dizendo que ele deu tudo para a polícia do Karma, mas que ainda não é o suficiente, pois não recebeu nada em troca. Mas de que já é tarde demais para ele voltar em suas decisões, pois eles ainda estão em patrulha. Ele espera que agir dessa forma traga algo em retorno para ele, mas mesmo vendo que isso deu resultado nenhum, já é tarde demais para voltar. Ele também é afetado pelo mesmo julgamento que ele aplica nas outras pessoas. Em um dos momentos mais lindos do álbum, ele tem uma realização. Lembra da fragilidade da vida e das emoções que já teve por tudo que ele passou, e de que ninguém deveria ser ligado a rótulos, pois nós somos as experiências que passamos e não o que as pessoas pensam da gente, sejam elas transformadoras ou monótonas, mas que todas são momentos. A faixa acaba com um som distorcido e algumas notas de piano. E assim acaba Mini, o segundo lado deste álbum, mas não se preocupe, não estamos nem perto de chegar no fundo do poço. Fitter, happier, more productive, comfortable, not drinking too much. Nosso primeiro e único interlúdio no álbum nos introduz a parte mais longa e sombria de OK Computer, Mining, e com uma voz bem familiar, o Android volta para prescrever comandos ao nosso novo protagonista. Esse lado vai ter relação com a paranoia, promessas sem fundamento e a completa exaustão, e essa voz com esse som ambiente aterrorizante por trás traz essas regras para o nosso novo personagem, que estranhamente estão relacionadas a rotinas ou coisas ridículas a serem feitas, indo de exercícios 3 vezes por semana ou sem matar mais mariposa para coisas fora de controle e emocionais como sem mais sonhos ruins e sem se sentir mais vazio e ser imprevisível, coisas fora de controle até certo ponto, mas que a sociedade espera de você, e como o nome da faixa diz, ajustadamente feliz. Feliz com as coisas ao seu redor, mas que ironicamente vão contra os valores da felicidade. E então a música conclui traduzindo o estado atual das coisas. Healthier and more productive, a pig in a cage, on antibiotics. Alguém agindo fora de seu controle, sobrevivendo com medicamentos, cria uma relação com pessoas forçadas a trabalhos que mais fazem bem aos seus donos do que elas mesmas. E agora, com uma transição, vamos às 3 músicas que compõem Mining, começando com Electioneering. Com certeza uma das músicas mais diretas sobre o seu significado, direta como Radiohead odeia políticos. Isso é mais expandido em álbuns como Hail to the Thief. Electioneering nos coloca em uma perspectiva de terceira pessoa, do nosso personagem presenciando um discurso político qualquer. As intenções dessa figura são bem claras, mas tudo isso é acobertado por impressões finais como na linha "eu vou para frente e você fica para trás, mas algum dia nós nos encontraremos", e continuam com promessas que só vão contra a vontade do povo, dizendo sobre instaurar escudos anti-tumultos e aguilhões para gados, ou seja, aguilhões para a gente, mas de que afinal de contas vai ficar tudo bem e ele tem certeza que pode contar com seu voto. Uma frase que literalmente é usada por todo político e tem o mesmo peso de uma sacola plástica. Essa música pode até parecer fora de temática por uma primeira impressão, mas são essas mesmas pessoas que vão quebrar com a mente do nosso personagem. Se ele não pode nem confiar nas pessoas que têm controle sobre sua vida, para quem ele vai criar confiança? E como vamos logo descobrir, como confiar em alguém se você não confia nem em si mesmo? Paranoia agora domina sua mente e se materializa como um monstro que te observa e tem o poder de controlar sua vida. Eu sou a chave da fechadura da sua casa, que mantém seus brinquedos no sótão, demonstrando como essa paranoia tem poder sobre seus pensamentos e como ele não consegue os demonstrá-los. Não chore ou desligue o alarme, você sabe que somos amigos até o fim.
Esse monstro e até certo ponto o protagonista já aceitaram o estado que estão e não veem uma saída. Mas a grande e real revelação dessa música vem nessa linha, mas se você for longe para dentro, você só consegue ver no reflexo. Tudo isso é causado pelo protagonista, num ciclo infinito de dor e sofrimento dentro da sua própria mente. E em qualquer esquina que você virar, eu estarei lá, abrindo seu crânio, eu estarei lá, escalando as paredes. Não importa o quanto ele quer sair, nada disso vai mudar. Com os gritos de Tom York dentro desse caos, acabando a música nessa nota perturbadora. Mas os temas devastadores dessa faixa só vão abrir porta para o maior baixo emocional do álbum, O Fundo do Poço, e o que é também uma das minhas músicas favoritas de todos os tempos. No Surprises, sem sombra de dúvidas, é uma das músicas mais deprimentes e lindas que eu já escutei, com uma mensagem que conecta profundamente comigo. Eu sou fixado com o conceito de mortalidade. Eu não quero que tudo isso seja em vão, eu quero fazer o máximo do que eu posso com a minha vida, constantemente me perguntando se eu tô levando ela pro caminho certo, ou se eu deveria estar aproveitando melhor o tempo que eu tenho. Pois um dos meus maiores medos é agir com apatia sobre as coisas e não aproveitar o que me foi disponibilizado. Apatia é um estado de desinteresse no geral, é estar em completa indiferença sobre as coisas e não ter a vontade de agir contra isso. E não existe música que melhor descreve isso do que No Surprises. No Surprises trata sobre uma rotina cíclica de uma pessoa apática. Toda música tem esse som mais simples, em contraste com músicas mais complicadas e rápidas, como Paranoid Android, lembrando muito a melodia de uma canção de ninar, e combinado com a voz monótona de Tom York, é como se alguém estivesse sendo colocado para descansar. Guarde isso, pois vai ter implicações bem tristes até o final da música. A música começa com o nosso personagem descrevendo os seus sentimentos mais profundos e mostrando como isso é uma rotina, um coração cheio como um aterro sanitário, um trabalho que te mata lentamente, e feridas que nunca curam. Nosso personagem acha que não tem nada a oferecer, com um coração podre que vai acabar morrendo de todo o lixo aterrado, e um trabalho que continua a fazer ele sofrer, só aumentando a quantidade de feridas que ele carrega, essas mesmas feridas que nunca parecem curar. E agora nas próximas linhas ele demonstra a forma que as pessoas reagem sobre tudo isso. Você parece cansado e triste? Vamos derrubar o governo? E eles não falam por nós. O jeito que é falado dá um tom irônico a essas frases. O nosso personagem está tão desconectado da realidade que essas frases não significam mais nada para ele. Qualquer coisa pode acontecer e vai acontecer, mas nada vai mudar o estado que ele está. Até que chegamos à sua aceitação, só que uma aceitação bem mais deprimente do que esperávamos. Eu aceito uma vida de silêncio, num aperto de mão de monóxido de carbono, sem alarmes, sem surpresas. Para quem não sabe, respirar monóxido de carbono deixa a pessoa sonolenta e eventualmente a leva para a morte. O personagem principal dessa música está contemplando a ideia de morrer como a solução de seus problemas. Este é meu ajuste final, a minha última dor de barriga, só para depois voltar para uma afirmação de uma vida sem alarmes e sem surpresas. Mas após essa ideia consumir a sua cabeça, a música muda para um som que eu só consigo descrever como esperançoso, e o nosso personagem enxerga as lindas pequenas coisas ao seu redor, e então seu coração muda. Mas só depois para ele voltar para o mesmo refrão, para a mesma ideia de uma vida sem dor e sem alarmes e sem surpresas. Uma coisa interessante a notar o clipe dessa música é que, mesmo exalando a simplicidade, demonstra perfeitamente os temas da música. A gente acompanha o personagem acordando dentro de uma máquina enquanto lê linhas de falas para serem ditas, só para depois ele ser mergulhado em água e sem opção nenhuma ele fica submergido por um tempo, até que a água desce e por um breve momento ele demonstra um sorriso, só para depois ser colocado para descansar e o ciclo continua. Todos nós estivemos dentro dessa máquina e, infelizmente, muitos ainda se encontram nele nesse exato momento, envoltos em um ciclo onde você é movido pela monotonia só pra vida te dar algo pra sentir, seja isso bom ou ruim, e depois voltar para esse mesmo ciclo que não parece ter fim. Mas antes de continuar, eu queria deixar uma nota pra não parecer que eu concordo com essa visão demonstrada nessa música.
Eu acho que o Tom York está dizendo é real e eu me identifico fortemente com essa música, tanto que ela é uma das minhas músicas favoritas de todos os tempos. Mas eu uso essa música não só para reafirmar e me relembrar do estado que me encontro, mas também para criar forças e mudar esse estado terrível para algo melhor. A vida tem muito mais a oferecer do que contemplar suas falhas. É essencial fazer críticas sobre o ambiente que você vive e a sua própria pessoa, mas não ao ponto onde você vira um vazio e perde sentido à sua própria vida. Aproveitem o que há à sua volta e tome medidas às suas próprias mãos sobre o que te desagrada, mas nunca torne isso um ciclo vicioso onde você sempre tem ódio a tudo à sua volta e falta de amor próprio. E assim chegamos às últimas faixas do álbum, contendo a narrativa mais curta e mais positiva para dar um fim otimista à obra. Sendo a primeira música criada para o álbum, ela cria um contraste muito interessante comparado ao resto dele, demonstrando os perigos de sentir orgulho. Estou com sorte e sinto que o meu destino pode mudar. Independente de onde nosso personagem veio, ele se sente super otimista sobre sua vida. Mas com um pequeno detalhe: me mate, Sarah, me mate de novo com seu amor. Eu sinto que o meu destino pode mudar. Isso completamente recontextualiza a primeira frase, mostrando como essa coisa do destino dele está podendo mudar não seja algo tão positivo como a gente tinha imaginado anteriormente. Ele sabe que isso pode dar errado de alguma forma, e se realmente acontecer, não vai acabar muito bem. Está à beira de se perder, tudo por causa desse ciclo, sempre à procura de algo maior. Lucky é uma das músicas mais simples de todo o álbum para entender o que ela realmente significa, mas se você analisa ela em conjunto à obra e não em um vácuo, aí sim você entende por que ela tá dentro daqui, pois ela resume muito bem o resto das outras faixas desse álbum, como se o que acontece nas músicas passadas é o que acontece quando uma pessoa vai longe demais, quando ela cai da beira, indo longe demais em suas próprias ideias e virando loucos em seus próprios princípios. E assim chegamos ao fim de nossa jornada. The Tourist não é só uma continuação de Lucky, como também uma conclusão a todo o álbum. Após tudo que vimos durante essa minissérie, passando de ansiedade, depressão e ódio, nossa mente está a milhão. Com todos esses conceitos e comparações com as nossas próprias vidas a consumindo, é preciso suavizar um pouco desses pensamentos. Por isso The Tourist serve como uma transição para sair desse mundo louco e rápido de OK Computer e voltar para nossa realidade. É visível para o narrador que estamos desgastados de toda essa experiência. Então, ele faz um simples pedido para nós. Mesmo visualizando todos esses conceitos, é importante se manter em controle sobre as nossas vidas. Como é demonstrado durante todo o álbum, quando puxado ao extremo, esses conceitos podem te destruir, e então parte de nós querer mudar e ter agência sobre os nossos problemas, sobre as pessoas à nossa volta e os princípios corrompidos que a nossa sociedade é construída sobre. E então, com o último solo de guitarra, damos adeus ao mundo distópico e assustadoramente real de OK Computer.
É assustador como um álbum lançado há 20 anos consegue ser tão atual, usando de conceitos explorados até o seu extremo para demonstrar o quão a nossa sociedade atual é problemática desde sua fundação se adequando com o passar dos anos. Esse foi um dos primeiros álbuns de rock que eu escutei e desde então eu nunca parei de revisitá-lo com músicas com mensagens tão fortes e identificáveis como No Surprises e Let Down, além da instrumentação impecável de músicas como Paranoid Android, Exit Music e The Tourist. Enquanto eu tava gravando o vídeo, OK Computer era o segundo álbum mais bem avaliado de todos os tempos no Album of the Year, só perdendo para To Pimp a Butterfly do Kendrick, mas recentemente acabou descendo uma posição no pódio, perdendo para In Rainbows, um álbum que incrivelmente também é do Radiohead, isso mostrando como essa banda é amada pela internet. Mas afinal de contas, isso é só números, o que realmente importa é Granálises. Em sua opinião, seria esse o melhor álbum de todos os tempos que nem você tinha escrito lá no começo dessa série? Bem...